Os Estados Unidos, em mais de 200 anos de história, travaram 2 guerras mundiais e se envolveram em inúmeros conflitos regionais. Derrubaram governos como o do Chile e da Guatemala e participaram de diversos golpes de Estado, inclusive no Brasil, em 1964. Apesar dessa política externa de confronto, os americanos nunca haviam sofrido um ataque em grande escala em seu território. Houve, é claro, o episódio de Pearl Harbor durante a Segunda Guerra. Mas a ilha atacada no arquipélago do Havaí fica a milhares de quilômetros do continente americano. Embora o Japão tenha utilizado mais de 300 aviões no bombardeio, além da força naval, o número de americanos mortos foi menor do que no 11 de setembro, o tema desta edição do Matéria de Capa. 2.402 civis e militares americanos morreram em Pearl Harbor, para mais de 3.000 civis no maior atentado terrorista da história em 11 de setembro de 2001. Vamos ver então como aconteceu esse ataque no coração do Império. Os relógios marcavam 7h58 da manhã de uma terça-feira, quando o primeiro dos 4 aviões sequestrados deixou o aeroporto de Boston com destino a Los Angeles. Era o voo 11 da American Airlines. O Boeing 767 transportava 81 passageiros e 11 tripulantes. 5 sequestradores estavam a bordo. Às 8h13, o avião teve seu último contato com a torre de controle em Boston. Exatamente às 8h14, o segundo avião parte do mesmo aeroporto de Boston, também com destino a Los Angeles. Era o voo 175 da United Airlines. O Boeing 767 levava 56 passageiros e 9 tripulantes. 5 sequestradores estavam a bordo. 8h42, também no horário da costa nordeste dos Estados Unidos, o terceiro avião deixa o aeroporto de Newark, Nova Jersey. O Boeing 757 fazia o voo 93 da United Airlines. Levava 38 passageiros e 7 tripulantes, além de 4 sequestradores. Destino previsto, São Francisco, na Califórnia. Os serviços de inteligência acreditam que os sequestradores tinham um plano para esse aparelho que não conseguiram realizar. 8h21, o quarto aparelho partiu do aeroporto Dulles, em Washington. Destino que não alcançaria Los Angeles. Esse era o voo 77 da American Airlines. O Boeing 757 transportava 58 passageiros e 6 tripulantes. 5 sequestradores estavam a bordo. Naquele momento, os 4 aviões estavam voando, mas não para o destino que os passageiros haviam escolhido. O pesadelo daquelas pessoas estava apenas começando. Depois de quase 20 minutos de voo, uma aeromoça do primeiro avião sequestrado, Elizabeth Ong, fala por telefone com a torre de controle de Boston. Informa que a cabine do piloto estava isolada e que havia 3 pessoas esfaqueadas na classe executiva. 1 minuto após esse telefonema, às 8h20, o Centro de Controle da Agência Federal de Aviação, em Boston, confirmava: o voo 11 da American Airlines tinha sido sequestrado. O aparelho permanecia na tela do radar, mas o piloto não atendia aos chamados. Às 8h24, a torre de Boston captou uma transmissão. Uma pessoa a bordo se dirigia aos passageiros, mas não sabia que estava sendo ouvida no centro de controle. A mensagem dizia: fiquem quietos e tudo correrá bem. Estamos retornando ao aeroporto. Mais alguns segundos e a mesma voz anuncia: não se mexam. Qualquer movimento vai pôr todos em perigo. Fiquem quietos. 8h26, o voo 11 faz uma manobra brusca, saindo da rota e apontando para o sul, na direção de Nova York. 8h37, o centro de Boston aciona o NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, e pede ajuda militar para interceptar o voo 11. Às 8h42, vem a confirmação de que o voo 175 da United Airlines estava em poder de sequestradores. 8h44, a aeromoça Amy Sweeney, do voo 11, fala por telefone com o Centro de Operações da American Airlines em Boston. Estamos voando muito baixo e vejo a água. Estamos descendo muito rápido. Vejo os prédios. Oh, meu Deus, estamos muito baixo. A ligação termina com um estrondo e um ruído de comunicação cortada. Às 8h46 e 26 segundos, o primeiro avião, voando a 800 km por hora, bate na torre norte do World Trade Center, entre os andares 93 e 99.
Como o aparelho estava com os tanques cheios, uma grande quantidade de combustível se espalhou pelo prédio. Uma bola de fogo envolveu o edifício. As pessoas que estavam abaixo da área de impacto começam a sair. Ninguém acima da área de impacto consegue deixar o prédio. Às 8h49, a CNN faz a primeira transmissão em rede nacional e internacional das cenas que iriam chocar o país e o mundo. Após a primeira colisão com a torre, as pessoas ainda acreditavam em acidente e não tinham como imaginar a extensão da tragédia. As mentes que haviam planejado aquela terça-feira sangrenta tinham pensado em muito mais. Às 8h50, começava o sequestro do voo 77. 4 minutos após o anúncio do sequestro, o voo 77 saiu da rota prevista e tomou a direção sul. Às 8h56, o transponder foi desligado e a torre perdeu todo o contato com o aparelho. Na meia hora seguinte, o avião voou sem ser detectado rumo a Washington. Às 9 horas, um passageiro a bordo do voo 175 fala pelo telefone com o pai e avisa que o avião está voando muito baixo. Às 9 horas, 2 minutos e 59 segundos, o avião colide com a torre sul do World Trade Center a 950 km por hora entre os andares 77 e 88. Nessa altura, todas as emissoras americanas estavam cobrindo o assunto e foi possível transmitir ao vivo a colisão do segundo avião. 9h28, sequestradores invadem a cabine do voo 93 e assumem o controle. A torre de Cleveland registra a advertência feita pelo grupo aos passageiros. Permaneçam sentados, nós temos uma bomba a bordo. Às 9h32, a torre do aeroporto de Dulles localiza um avião se dirigindo a toda velocidade para Washington. 9 horas, 37 minutos e 46 segundos. Um Boeing colide com a parte oeste do Pentágono, provocando um incêndio. Era o voo 77. Todas as 64 pessoas que estavam a bordo morreram, além de 125 funcionários do Pentágono. 9h45, fechado todo o espaço aéreo dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história do país, nenhum avião civil podia levantar voo, sob o risco de ser abatido. Às 9h57, passageiros do voo 93 começam a lutar contra os sequestradores. Os passageiros souberam do sequestro dos outros aviões e queriam evitar o mesmo destino. 9 horas, 59 minutos e 4 segundos. A torre sul do World Trade Center começa a desabar. 10 horas, 3 minutos e 11 segundos. O voo 93 cai a sudeste de Pittsburgh, em Somerset County, na Pensilvânia. A comissão governamental que investigou os atentados acredita que os sequestradores pretendiam jogar esse avião contra a Casa Branca ou o prédio do Congresso em Washington. 10 horas e 28 minutos, depois de queimar durante 56 minutos, a torre norte do World Trade Center desaba. Morreram 2.749 pessoas nas duas torres, incluindo 343 bombeiros e 192 médicos e paramédicos. 200 pessoas se atiraram do alto das torres. No total, o número de vítimas passa de 3.000. Entre as vítimas estavam pessoas de 83 nacionalidades. Mais de 6.000 pessoas nos prédios e áreas próximas ficaram feridas. Mais de 3.000 crianças perderam pais, mães, avós e outros parentes. Inúmeros registros de conversas telefônicas das vítimas do atentado nas Torres Gêmeas foram gravados, a maioria pelo Serviço de Emergência de Nova York. Um deles, de uma analista de finanças de 32 anos, Melissa Doi, se tornou simbólico por retratar o desespero das pessoas presas no alto das torres, implorando por ajuda. Esse áudio que você vai ouvir agora foi exibido durante o julgamento de um dos acusados de planejar os ataques, Zacarias Moussaoui. Inicialmente, a funcionária do 911 ou 911 cumprimenta a mulher que está ligando e pergunta sobre a situação no local. Melissa Doi responde que está no andar de número 83 e que a situação está caótica lá. Em seguida, pergunta: Everybody stay calm. I understand you got to be very, very careful how they approach you, okay?
O diálogo continua. Melissa descreve a situação das 5 pessoas que estão com ela. Diz que falta ar e elas mal conseguem respirar. Então ela se irrita quando a atendente pergunta se não há fumaça. Very hot, no fire for now, and no smoke, right? No smoke, right? Of course there's smoke. Ma'am, you have to stay calm. It's very hot. I don't see any air anymore. I'm gonna die. Stay calm, stay calm, stay calm. Help! Help! Oh my God, is that where they are? Ma'am, stay calm until they get inside. E o diálogo prossegue assim até que a ligação foi cortada. Nos aviões, alguns conseguiram ligar para a família. Na secretária eletrônica, o adeus ao marido da aeromoça do voo 93, Cici Laios. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around. And I've heard that there's planes that's been flown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. Eu conversei com 2 brasileiras que viram de perto o caos que tomou conta dos americanos naquela manhã. Elas estavam a caminho do trabalho quando foram surpreendidas pelos ataques ao World Trade Center. Uma delas, Erika Yokoyama, ainda mora nos Estados Unidos e pela internet deu seu depoimento. Ouvi no rádio uma notícia que me pareceu bastante estranha. Reportaram 1 ou 2 aviões sobrevoando ou voando muito perto dos prédios mais altos de Manhattan. E de repente a gente ouve os caças aqui no meu próprio escritório passar no céu. E aí vem a notícia do terror, de ataque terrorista. Maria Lúcia hoje vive no Brasil, mas já voltou algumas vezes a Nova York depois dos atentados. Ela relembra o momento em que deu de cara com a Torre Norte em chamas. Eu estava vindo de New Jersey para Long Island, onde eu trabalhava, quando ouvi um barulho terrível, enorme. E eu sempre tive muito medo de uns bueiros que tem em Nova York que sai fumaça. E eu achei que aquilo tinha explodido. Só que aí eu percebi as pessoas correndo no sentido contrário. E com mão na cabeça e apavoradas. Aí eu olhei. Quando eu olhei, eu já vi o prédio saindo uma fumaça preta. A expressão das pessoas era de total pavor. Uma equipe da televisão francesa estava em Nova York para acompanhar o dia a dia dos bombeiros, no que deveria ser uma reportagem sem grandes emoções. Acabou registrando imagens exclusivas que resultaram num documentário de grande sucesso. Naquela manhã, os irmãos Julie e Gedeon Nodé faziam as filmagens para mostrar como os bombeiros de Nova York trabalham. De repente, eles foram surpreendidos pelo som das turbinas de um Boeing 767 voando a baixa altitude. Todos se voltaram para ver o que estava acontecendo quando foram surpreendidos pela imagem do avião entrando na torre. A gravação faz parte do documentário 9/11. Esse é o único registro da colisão da primeira aeronave contra o World Trade Center. As pessoas pareciam não acreditar no que estava acontecendo. Houve pânico e os bombeiros começaram a se dirigir para o local do que acreditavam se tratar de um acidente. Ao longo do trajeto eram trocadas informações sobre o local e a possível extensão da tragédia. Ainda com a câmera ligada, a equipe francesa acompanhou os bombeiros ao interior da Torre Norte e captou toda a tensão resultante do primeiro impacto. Do saguão da Torre Norte, Jules Nodé filmou o momento em que o segundo avião atingiu a Torre Sul. Minutos depois, o prédio vizinho veio abaixo. Lutando para enxergar em meio à escuridão e à poeira, Jules conseguiu sair do prédio e minutos depois registrou seu desabamento.
No próximo bloco, você vai ver quais foram as repercussões políticas e econômicas da tragédia. E mais, quem foram os 19 homens que praticaram os atentados. Milhares de vidas perdidas, outras dezenas de milhares destroçadas pela perda de pais, mães, outros parentes e amigos. As vítimas estavam nas torres, nos aviões e nos demais locais atingidos. Muitas começavam mais um dia de trabalho quando foram surpreendidas pela violência cega do terror. Este é o lado humano da tragédia, mas os atentados também tiveram consequências políticas e econômicas, como vamos ver agora. Em Nova York, só nos 3 primeiros meses após os ataques, quase 500 mil de empregos foram perdidos. Mais de 27 bilhões de dólares deixaram de ser produzidos na cidade, incluindo o faturamento do comércio, serviços financeiros, hotelaria e outros. Em uma semana, a Bolsa de Nova York registrou perdas de mais de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Nas áreas próximas ao World Trade Center, 18 mil pequenos negócios, com bares, restaurantes, lojas, livrarias e outros, foram fechados. O governo federal liberou ajuda de emergência de 20 bilhões de dólares para obras de reconstrução da cidade e abriu uma linha de financiamento para todos os pequenos e médios empresários. Ainda no plano interno, o governo aprovou o chamado Ato Patriótico, uma lei que endureceu a segurança no país e representou um sério retrocesso na questão dos direitos civis da população. E mais, autorizou as forças norte-americanas a recorrerem até a métodos de tortura para obter confissões de suspeitos de terrorismo. Na política externa, o governo de George W. Bush lançou uma caçada aos responsáveis pelos atentados. No topo da lista estavam o governo do Talibã, grupo radical muçulmano que estava no poder no Afeganistão e era acusado de abrigar terroristas, e o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. O Iraque de Saddam Hussein também era considerado suspeito. Em 7 de outubro de 2001, menos de um mês após os atentados, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão, com o apoio da Inglaterra, França e outras potências europeias. Mais de 50 mil soldados tomaram parte na invasão. O regime do Talibã foi derrubado, mas Osama Bin Laden só foi capturado após uma caçada de 10 anos no vizinho Paquistão. Segundo a versão oficial, helicópteros americanos invadiram o espaço aéreo paquistanês em maio de 2011, levando uma tropa de elite que matou Bin Laden e levou o corpo para um navio no Mar da Arábia, de onde foi jogado ao mar. Em 2003, foi a vez do Iraque, sob a alegação de que Saddam Hussein estava produzindo armas de destruição em massa. 180 mil soldados americanos, ingleses, franceses e de outros países invadiram o país. Saddam Hussein foi capturado em dezembro de 2003 e enforcado um ano depois. Mas as supostas armas de destruição em massa existiam apenas na imaginação de alguns assessores do ex-presidente Bush. As duas guerras custaram a vida de mais de 100 mil civis nos dois países. Os Estados Unidos perderam mais de 8 mil soldados, sem contar os que voltaram mutilados. O custo material passa de 1 trilhão de dólares. A influência da indústria bélica americana, a presença militar do país no exterior e a importância do petróleo são alguns dos fatores que ajudaram a criar o quadro que acabou conduzindo aos atos extremistas contra o país. A análise é de Ricardo Senes, coordenador do Grupo de Análise de Conjunturas Internacionais da Universidade de São Paulo, GACINT. Eu acho que tem a ver muito mais com como os Estados Unidos pensa reagir com os conflitos internacionais. Acho que ele refletiu muito fortemente isso. Uma agenda que está mais ou menos adormecida nos Estados Unidos volta muito fortemente. Tem a ver com esse lobby muito importante nos Estados Unidos até hoje da indústria bélica com um grupo político à direita. Eu diria que o petróleo é um fator que claramente soma-se a isso tudo, mas eu não diria que é o fator fundamental. A presença internacional dos Estados Unidos, em particular, vamos dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, ela é uma presença muito dúbia, né? Ele foi, por um lado, um grande promotor de algumas instituições internacionais. Agora, simultaneamente, os Estados Unidos mantém, ao longo desse período, uma ação unilateral dele, e militar,
né, a projeção militar dos Estados Unidos ao longo dos 40 anos é impressionante. Certamente deixou muitos inimigos ao longo do percurso, né? Os atentados desencadearam a maior investigação criminal na história dos Estados Unidos. O inquérito, que contou com o trabalho de mais da metade de todos os agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, apontou Osama Bin Laden e a Al-Qaeda como os responsáveis pelos ataques. 2 semanas após a tragédia, o FBI divulgou fotos e informações sobre os 19 sequestradores. 15 deles eram sauditas, 2 dos Emirados Árabes, 1 libanês. Mahmoud Atta, apontado como líder do grupo, era egípcio. Em março de 2003, Khalid Sheikh Mohammed, integrante do comando da Al-Qaeda, foi capturado no Paquistão. Levado para a prisão de Guantánamo, onde permanece até hoje, ele confessou ser o principal arquiteto dos ataques de 11 de setembro. Já Osama Bin Laden, apontado como mentor dos ataques, a princípio negou qualquer envolvimento. Mais tarde, em 2004, teria admitido a participação num vídeo divulgado pelos sites que costumam reproduzir as mensagens da Al-Qaeda. De acordo com esta versão, Bin Laden tentou justificar os ataques como uma resposta à presença de tropas americanas na Arábia Saudita, seu país natal, e à política dos Estados Unidos para o Iraque e o apoio a Israel. Qual era a motivação dos ataques? Qual era o objetivo político da organização responsável pelos atentados? E a execução de Osama Bin Laden põe fim à guerra contra o terror? Sobre essas questões eu conversei com o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. O professor Nasser explica que os membros da Al-Qaeda se tornaram inimigos dos Estados Unidos na Guerra do Golfo, em 1991. Nós lembramos, o Saddam Hussein atacou o Kuwait, né, ocupou o Kuwait, e Osama Bin Laden e outros propuseram aos Estados Unidos uma aliança, tal como eles já haviam feito anteriormente. Ou seja, os Estados Unidos daria armas e dinheiro e eles expulsariam o Saddam. Bom, os Estados Unidos recusou essa aliança e, além disso, fez a guerra e ocupou militarmente a Arábia Saudita e o Iraque e toda aquela região. E, portanto, a partir daquele momento, os Estados Unidos tornou-se inimigo do Al-Qaeda. No próximo bloco, a visão de um estudioso do Islã sobre o 11 de setembro e também como está hoje o Marco Zero, local dos atentados em Nova York. A guerra contra o terror de George W. Bush mirou não apenas um único grupo ou um país. Ao usar expressões como luta do bem contra o mal e resgatar a ideia de uma cruzada, os canhões do governo americano se voltaram contra os muçulmanos, embora a grande maioria deles não apoie o terrorismo. É o que afirma o representante do mundo islâmico no Brasil, Sheikh Jihad Hassan Hamadeh, vice-presidente da Assembleia Mundial da Juventude Islâmica. Osama Bin Laden, ele é um líder religioso, é um pária? Como é que a comunidade islâmica olha para essa figura? Osama Bin Laden nunca foi conhecido, nunca foi reconhecido como um líder muçulmano, nem como um teólogo muçulmano. Então, nos foi apresentado Osama Bin Laden pelos Estados Unidos, pela mídia norte-americana. Al-Qaeda, nunca se ouviu falar sobre isso dentro dos muçulmanos. Foi apresentado pelo Ocidente. E daqui para frente, o senhor acredita que é possível uma reaproximação entre Ocidente e Oriente? Os Estados Unidos, a Europa, estão numa crise financeira muito grande e irreversível. Eles vão precisar não só de dinheiro dos muçulmanos ou do resto do mundo, eles vão precisar também dos recursos humanos. E os recursos humanos estão mais presentes entre os árabes e os muçulmanos. Esse é um dilema que o Ocidente vai ter que tratar bem. Eu preciso, mas não quero. Qual que é mais forte, a minha necessidade ou o meu desejo? Isso vai mexer com a geografia do mundo. E vão nascer outras potências.
E agora vamos ao depoimento do diretor de teatro Gerald Thomas, que mora em Nova York e conversou com a gente pela internet. Ele estava lá naquela terça-feira. Eu estava acordado de manhã escrevendo uma coluna para a Folha de São Paulo e olhei e de repente, pá, o prédio da Torre Norte tinha sido atingida. Eu achava, obviamente, como todo mundo, que era um acidente. Era poeira, era fumaça, era cheiro de morte. Eu trabalhava de noite ali no buraco, entende? Eu trabalhava como voluntário, eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Enfim, um dia era uma coisa, um dia era outra, um dia era servir café, um dia era servir suco de laranja, água, outro dia era classificar coisas num computador do Exército. Depois eu não aguentei, 21 dias depois, eu particularmente não aguentei e pedi, pelo amor de Deus, para me deixarem sair. E eu posso te dizer a verdade, ainda é muito cedo, 10 anos não é nada. Para mim parece que foi há 3 anos que aconteceu a coisa. 4 torres serão erguidas no local onde existiam os 2 prédios do World Trade Center, derrubados no atentado de 11 de setembro de 2001. 2 delas já estão em construção, além do memorial às vítimas dos ataques. No local que ficou conhecido como Marco Zero, em Nova York, as obras seguem aceleradas. Além das torres, haverá uma praça com 400 árvores e 2 quedas d'água que fazem parte do memorial. Lá estarão inscritos em placas de bronze os nomes de quase 3.000 vítimas dos ataques. Todo o complexo arquitetônico, incluindo um museu e um centro de artes, será ligado ao metrô. Todo o projeto deverá estar pronto até 2015. A Torre da Liberdade, a mais alta, terá 80 andares, além de uma antena. No total, a altura será de 541 metros, ou 1.776 pés, número simbólico que marca a data da Declaração de Independência dos Estados Unidos. 10 anos depois que tudo isso aconteceu, não há como escapar de uma terrível constatação. As condições políticas que desencadearam os ataques continuam idênticas. Os Estados Unidos mantêm a mesma política externa e os inimigos são os mesmos. Diante desse quadro, cabe a pergunta: estariam os americanos preparados para evitar um outro 11 de setembro? Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nos vemos novamente no próximo domingo, às 7 da noite. Uma ótima noite a todos e até lá.